E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um daqueles vídeos em que nós respondemos, né, a certas pessoas. No caso, eu acho que vou colocar esse vídeo aqui, vou enquadrar ele aqui nas nossas séries de vídeos sobre nosso Quer ouvir outro speak, né? Mais ou menos aí uma série de vídeos em que vai funcionar mais ou menos como outro speak aí, né? Vamos responder pessoas aí, né? Pode ser comentários de pessoas aí no YouTube, ou pode ser outros vídeos também, né? Eu já fiz um esquema mais ou menos parecido com outro vídeo aí, em que eu respondo alguns comentários do Paulo Gala, né, e do Eli Jabor. Só que eu senti que aquele vídeo não ficou muito bom. Na verdade, não é nem que eu senti, né? Na verdade, assim, objetivamente, aquele vídeo, o áudio não ficou muito bom, porque eu estava reagindo, gravando da tela do meu tablet, né? Acontece que para um vídeo react ele sair bom, ele teria que ser gravado do computador, né? Ficaria melhor, né? E aí, justamente por esse motivo que na maioria das situações, eu não estou gravando um vídeo react. Eu prefiro apenas, né, é, dar a minha opinião sobre alguma coisa que tenha acontecido aí no YouTube, né? Enfim, algum debate que tenha acontecido, né? Alguma polêmica da semana aí, etc, né? Hoje nós vamos aqui nos dedicar a refutar esse vídeo aqui do Humberto Matos. Por que eu escolhi Humberto Matos, né? Na verdade, eu estava procurando aí algum marxista aí no YouTube brasileiro que tivesse tentado refutar alguma coisa da escola austríaca aí, né? Mas, assim, além de ser um exercício muito difícil de ser feito, né? Além de ser complicado, você conseguir achar algum marxista que tenha realmente gravado um vídeo bom sobre isso, na maioria das vezes nós vamos nos deparar com vídeos do Gustavo Machado, tá? E aí, assim, uma coisa que eu queria que o pessoal entendesse é que eu não tenho nada contra, assim, no sentido pessoal, né? Nada pessoal contra o Gustavo Machado. Mas, assim, o pessoal fica achando que eu tenho algo contra com ele, ou que eu sou, assim, ou que eu estou fissurado, alguma coisa assim. O que acontece é o seguinte: primeiro, que o Gustavo Machado é um dos únicos marxistas no YouTube brasileiro que aceitou debater, já esteve em uns 10 debates, né? Segundo, que ele é o que mais chegou a gravar alguma coisa, né, em resposta a liberais aí, enfim, e, inclusive também criticando outros marxistas também, né, como Jones Manuel enfim, e vários outros. Então, é meio que vários dos meus vídeos, na verdade, eu só respondo o Gustavo porque, na verdade, assim, ele é o que de melhor tem que se encontrado aí em YouTube brasileiro, né? Pelo menos entre os marxistas do YouTube, né? Eu não estou dizendo, veja bem, eu estou dizendo que não possa existir, na verdade existe de fato assim, e eu até conheço bons marxistas fora do YouTube, né? Bons marxistas na vida real, assim, na academia, né? Na universidade, por exemplo, que você frequenta. Claro que existe, né? Só que assim, quando nós nos referimos aos marxistas aí do YouTube, né, é óbvio que a qualidade não é assim muito boa, né? Então, assim, só para nós sairmos um pouco do foco do Gustavo Machado, né? Eu decidi abordar alguns vídeos de outros marxistas aí, né? Um desses aqui é o Humberto Matos. Humberto Matos, né? E assim, pessoal, quem tiver alguma dica, né? Alguma indicação aqui de algum vídeo bom, né? De algum marxista aí do YouTube que tenha feito, realmente gravado alguma coisa interessante, né? Que fuja dessas críticas meio rasas aqui, né? E que não seja o Gustavo Machado, né? Para nós, pelo menos, sairmos aqui um pouquinho do foco, né? E podemos focar em outros, né, marxistas que tentam fazer críticas aí, né? Que pelo menos tenham mostrado que entendem, né? Que não tem um entendimento superficial da escola austríaca, ou mesmo do próprio Marx também, né? Quem tiver dicas aí, né, para assim, puder indicar, coloque aí nos comentários, né? Mas hoje nós vamos focar nesse vídeo do Beto Massa porque foi o que, assim, que me veio à cabeça, né, de colocar aqui hoje, né? Então vamos começar esse meio que react aqui, não é bem um react, porque eu selecionei já parte do vídeo, né, para comentarmos e poder dar pelo menos aqui um pouquinho mais de agilidade do que seria numa live aqui, né? Eu não quero que fique aquele negócio muito disperso e tal, né? Embora que, assim, eu acho que é importante que um vídeo tenha momentos para você meio que para você meio que dar umas viajadas, né? Pelo menos assim, você poder construir alguns raciocínios, né? Poder pelo menos sair um pouquinho do que, assim, teoricamente estaria previsto de você falar no vídeo. Mas enfim,
bora começar aqui e vamos começar aqui respondendo o Humberto Matos, né? Por partes, né? Importante da base de argumentação da escola austríaca de economia é a ideia das preferências temporais, uma tese de Bombavec. Tá bom, inicialmente nem é dele, ela foi apresentada ainda na geração de Marx por Nassau Sênior, conhecida na época como teoria da abstinência. O que o Baveck faz é basicamente tentar justificar a exploração da mais-valia identificada por Marx. Essa ideia é apresentada pelos seus seguidores como a refutação da mais-valia marxiana, o que não é verdade. Não é verdade porque Bombavec não diz que não há exploração no trabalho. O que ele faz é tentar justificar essa exploração, através de uma formulação que coloca o fator risco como justificador da exploração do trabalho, o que não justifica. Pessoal, aqui o Humberto Marx ele não chegou nem assim, a entender a tese do Bombavec, né? Primeiro que o Bombavec não é que ele que tenha concordado com Marx que é uma exploração, mas que aí, mesmo sendo uma exploração, é necessária, né? Bombavec não está dizendo isso. Bombavec, na verdade, ele discorda do Marx que isso seja uma exploração, entende? E ele não concorda com o raciocínio econômico do Marx para falar da questão da mais-valia, ok? Então, assim, na verdade, o que acontece? O Bombard ele está falando, né, que não existe essa exploração, né, pelo menos não no sentido que o Marx e os seguidores dele eles querem empurrar. Né? Então, o Humberto já começa errado, né, achar que o Bombard ele concorda com o Marx, mas ele tenta justificar o Marx de alguma forma, né? Ele não concorda com o Marx, né? E a gente vê isso bem claro, né? Lá no seu livro A Teoria Possível do Capital, né? Que na verdade assim, o ponto principal do Bombavec ali é a questão do juro, ou seja, esse ganho de capital ao longo do tempo, né? Que vai surgir da preferência temporal. O Humberto Matos ele até cita, né? A teoria da abstinência. Ele não sabe também que o Bombavec ele critica a teoria da abstinência nesse livro também. Não, porque ele despreza, em sua teoria, a mais-valia relativa, que Marx demonstrou atuar, por exemplo, quando o capitalista reduz os custos de produção, ganhando escala, como aponta Baveck em sua formulação. A questão é que ele parece não diferenciar mais-valia absoluta de mais-valia relativa. Parece não ter enxergado onde Marx identificou esse processo no sistema. O que é, no mínimo, estranho, já que ele se dispõe a apontar a incoerência na teoria da mais-valia. Gente, você tem que ter uma autoestima muito, muito, muito boa para você achar que você entendeu melhor Marx do que o Bombard, ok? Mesmo você sendo marxista. Primeiro que já vamos logo de cara, né? A educação naquela época era totalmente diferente da de hoje, né? Enfim, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas assim, o ponto é que, na verdade, Bombard ele tinha conhecimento aprofundado de Marx, né? Inclusive ele entrava nas minúcias, né, do marxismo. Então você achar que ele não entendeu uma distinção básica, que na verdade você vê isso no ensino médio, né? Porque Bombard ele entrava em algumas minúcias, por exemplo, ele falava de capital constante, né? Alguns conceitos marxistas, né? Como capital constante, capital variável, porcentagem de mais-valia, né? Porcentagem de lucro. Então, assim, na verdade, o Bombard, que na verdade ele sabe, né, que Marx ele usa esse argumento, né, que o trabalho vive no o capital variável ele produz a mais-valia e que isso levaria a diferentes taxas de lucro para capitais. Só que é o seguinte, pessoal, o Bombard ele não ignora essas distinções aí, só que é o seguinte, e na verdade ele utiliza essas distinções, veja bem, ele utiliza essas distinções para expor algumas contradições ali com Marx, né? Que o Marx ele meio que tenta se valer da dialética para tentar meio que justificar essas contradições, né? Para tentar conciliar a teoria do valor do trabalho com alguns fatos empíricos aqui, assim, ou seja, não é nem uma questão assim só lógica, né? Mas fatos empíricos que o próprio Marx ele não conseguiu, a teoria dele não conseguiu bater com fatos empíricos, né? Resumidamente falando, Baveck diz que o capitalista fez a opção de não consumir parte do fruto do seu trabalho de maneira imediata e, com isso, poupar, para usar essa poupança para se especializar e para empreender. Nesse empreendimento, há risco de falência, o que faria com que o empreendedor perdesse tudo aquilo que produziu e não consumiu pela sua preferência pela poupança. Mas ele argumenta que o trabalhador que vende sua força de trabalho não corre o risco que corre o empreendedor. Ou seja,
O empreendedor prefere o risco do empreendimento à certeza do salário. Pessoal, essa última frase aqui foi, assim, totalmente nonsense, na verdade, né? Assim, o risco, ele é um elemento importante aqui, né? Ele é. Só que, assim, para a argumentação do Bombava, ele não foca tanto assim na parte do risco, né? Existem autores aí, né? Inclusive influenciados pela escola austríaca, que eles vão, vai existir aí, né, a teoria teorias mais relacionadas à questão do risco, propriamente dito, né? Mombave, ele apenas cita o risco, mas ele, assim, não é, o centro da argumentação ele é mais preferência temporal, né? E outra coisa, porque, assim, na verdade, assim, não é que, veja, essa questão de que o empreendedor ele prefere o risco do que a certeza do salário. Na verdade, o empreendedor ele tem que ter pelo menos alguma noção de que aquele risco ele vai dar certo, né? Não é você correr o risco por correr, né? Assim, não é um ato de burrice de você. Assim, o empreendedor não existe assim no Bombavep uma glorificação aqui do risco, né? Assim, um empreendedor como um viciado em risco, né? Na verdade, o que acontece? A motivação do empreendedor para ele conseguir engajar, né, o capital, para ele conseguir assumir os riscos, né? Na verdade, vai ser essa expectativa dele obter o lucro, né? Se não houver uma expectativa mínima que seja, né, de obter um lucro, né? Ou seja, não houver uma expectativa, né? Se não houvesse juros, né? Que é a recompensa, né, por ele adiantar o capital ali da produção, né? Se não houver essa expectativa, não faz sentido ele correr o risco. Então não é correr o risco por correr o risco, entende? Então, assim, se você não tem essa expectativa, o investimento ele seria totalmente assim, improdutivo, na verdade, né? E na verdade seria uma escolha burra, né? Então, assim, não é uma glorificação do risco, né? Um empreendedor como viciado em risco, não tem nada a ver com isso, ok? Bavinck defendeu que há uma natural preferência do ser humano por um consumo imediato. O empreendedor é um ser humano capaz de abrir mão dessa preferência para poupar. Esses fatores, para Bavinck, fazem a exploração moralmente válida. Ela seria válida pela preferência ao não consumo, que é a poupança, em função do risco, que é o empreendimento. Logo, o trabalhador não assume o risco e consome imediatamente o fruto do seu trabalho. E assim, a mais-valia se justifica. Ela seria os juros, o lucro do empreendedor. Gente, primeiro, Bumbave, ele não está fazendo um raciocínio de tipo ético, né? Mas é um raciocínio econômico, na verdade. Ele está analisando a questão economicamente falando. Não o livro dele não é um livro sobre ética, ok? E, na verdade, assim, eu vejo uma questão, assim, muito desnecessária, alguns marxistas apelarem para, assim, tentarem trazer a questão ética, sendo que, na verdade, assim, existem autores na escola austríaca que eles são voltados especificamente a abordar essa questão ética. Por exemplo, o Hofbauer, ele tem a ética da liberdade dele, né? Outros autores, eles vão focar em questões mais éticas, né? E não tanto em questões econômicas, né? Mas, assim, o que você vê é que existe muito essa tendência do pessoal querer trazer o debate para o campo ético, sendo que, na verdade, o que está sendo analisado é a questão econômica, na verdade, né? É, o, Até porque, assim, o Humberto Matos aqui, já no início do vídeo, ele já confundiu, né? Ele já tá pensando aqui que o Bombave, ele concorda que é uma exploração, mas que essa exploração seria de alguma forma necessária, né? Ou seja, ele tenta fazer ele acha que o Bombave está tentando fazer, na verdade, né? Mesmo que ele concordando que a mais-valia seria uma espécie de exploração, mas ele estaria tentando fazer uma justificativa moral disso aí, que na verdade não é bem o que o Bombave está tentando propor nos escritos dele, ok? Até porque ele discorda totalmente desse raciocínio econômico do Marx aqui, né? E utiliza também, né, uma economia, né, uma concepção de economia que já é diferente, já é distinta, né, para analisar essas questões, né? Então ele parte por uma questão mais moral que não tem muito a ver com o que o Bombavel está argumentando. Na verdade, tem a ver, né, com uma teoria da abstinência que, na verdade, o Bombavel ele já dedica, né, espaço aí nos escritos dele a atacar essa teoria, essa versão da defesa do juro, né? Ele não concorda com a defesa do juro na versão da teoria da abstinência, justamente porque apela-se para uma questão mais moralista, né? E o Bombave, ele não acredita, ele não concorda muito com essa defesa de tipo moralista, né, do juro, né? Percebam que essa tese parte da igualdade de opções
entre os indivíduos. Os coloca na opção de poupar ou de consumir, de assumir o risco ou de ter a segurança do salário. Coloca os indivíduos em igualdade de condições de optar. Para elaborar essa ideia, Bavinck usa o exemplo de Robinson Crusoe, que em uma ilha abre mão de consumir parte do que estava pescando para poupar. E poupando parte de sua produção diária, logo ele teve como deixar de pescar para ter tempo de construir uma rede de pesca. Assim, consumindo menos durante um tempo, ele pôde construir um equipamento de pesca mais eficiente que faz com que o mesmo tempo empreendido na atividade possa agora render várias vezes mais pescado. Nesse exemplo, Crusoe assumiu o risco de não se alimentar para depois ter uma melhor alimentação, para ter mais tempo livre ou mais tempo para desenvolver estratégias para ter uma melhor qualidade de vida. Porém, se o seu plano desse errado, ele estaria fraco para voltar a pescar e assim encontraria dificuldades maiores, que no caso dele ter continuado pescando da maneira como ele já vinha fazendo. Aí já percebemos que Bavinck não refuta a mais-valia, ele a justifica moralmente. Depois percebemos que essa justificativa moral é somente fruto de um sofisma. Nessa elaboração, Bavinck despreza todo o conhecimento socialmente construído, que é... Gente, sinceramente, quando ele fala assim, não, é um exemplo surrealista, eu acho que Humberto Matos ele não sabe o significado da palavra surrealismo, né? Porque, assim, esse exemplo da Ilha de Crusoe, ele é um exemplo, na verdade, comum, né? De uma situação em que, de fato, existiram pessoas, né, seres humanos, em situações análogas durante a história da humanidade. E assim, na verdade, o que Humberto Matos, ele aqui não sabe, né? O que ele não sabe aqui, na verdade, é que o Bavinck, ele critica, quando se faz uso desses exemplos, né? Como o de Robinson Crusoe, especificamente, né? Ele critica a forma de como alguns economistas clássicos utilizam esses exemplos aí. Ele, inclusive, no seu Teoria Positiva do Capital, ele fala que quando se usa esse exemplo do Robinson Crusoe é mais como um esqueleto, não é assim, não é o cerne do argumento, né? Ele não tá tentando provar através daquele exemplo, né? O argumento não é o exemplo, né? A história de Robinson Crusoe, na verdade, ela é um esqueleto dos processos econômicos, mas não vai ser ali, não é? Inclusive o Bavinck, ele fala com todas as letras, né? Ele fala que não serve, né? Não serve para entender as formas desenvolvidas da economia moderna, aí, né? Então em outra coisa, aqui eu quero que vocês leiam aí, né? Eu vou botar aí na tela também para vocês lerem junto comigo, né? Para vocês entenderem o quanto que o Humberto Matos aqui ele distorceu totalmente o Bavinck, né? Eu vou colocar aqui um trecho do livro Teoria da Exploração, né? Deixa eu ver, Teoria da Exploração do Socialismo e Comunismo, né? Em que ele até comenta, ele faz uma crítica a esses economistas clássicos, inclusive utilizando-se do exemplo aqui de Crusoe, a forma como eles utilizam esses exemplos, né? E outra coisa, né? Ele fala que Bavinck ele ignora, né, conhecimento socialmente construído, e vocês vão ver que na verdade é o contrário. Na verdade ele justamente ele está considerando, né, tanto assim o conhecimento socialmente construído, cooperação social entre os indivíduos, né, a transmissão de informações entre uns e outros aí. Isso é algo que o Bavinck, na verdade, ele está sim considerando. Inclusive, o título de alguns tópicos aí, né, tem a ver com a relação dos homens entre si, aí, né, as relações sociais aí, né. Eu vou ler aqui um trecho para vocês verem, né, o quão distante o Humberto Matos ele está aqui do que o Bavinck escreveu. Aqui eu vou ler para vocês, pessoal, o seguinte, né. Aqui o Bavinck, né? Esse aqui é um tópico do livro chamado Objetivo dos Austríacos, Renascimento da Teoria Econômica, Caráter desse Renascimento, né? E aqui num trecho ele fala o seguinte, né? Os economistas clássicos, na verdade, sabiam até que ponto deviam levar todas as suas explicações, até o ponto do interesse da humanidade pelo seu próprio bem-estar. Interesse que, quando não desviado por razões altruístas, é a força motriz de toda a ação econômica. Mas graças a uma certa circunstância, o meio termo da explanação, através do qual o verdadeiro comportamento dos homens no estabelecimento do preço de bens, salários, aluguel, devia ter se unido ao motivo fundamental da utilidade, estava sempre errado. A circunstância a que me referi é a seguinte: um Robinson Crusoe lida unicamente com bens, enquanto nós, né, e aqui ele está se referindo à sociedade, né, vários indivíduos, enquanto nós, na vida moderna, lidamos com bens e com seres humanos
dos quais obtemos os bens que usamos através da troca, cooperação, né? A economia de um cruzoé explica-se quando conseguimos mostrar a relação entre, de um lado, o nosso bem-estar e os produtos materiais e, de outro, a postura que o cuidado pelo nosso bem-estar nos faz assumir frente a esses bens materiais. Aparentemente, para explicar a ordem econômica moderna, há necessidade de dois processos. Como na economia de Kurzweil, precisamos entender a relação entre os nossos interesses e os bens exteriores. E dois, precisamos tentar entender as leis segundo as quais perseguimos os nossos interesses quando eles estão enredados com os interesses de outros seres humanos. Ou seja, toda essa argumentação aí do Humberto Matos, né, de que o Bombava está ignorando as relações entre outros seres humanos, né, a transmissão de conhecimento entre os indivíduos, assim, a cooperação social, etc. Enfim, toda essa argumentação dele aí cai por terra aí, né? Assim, ele fez um espantalho grosseiro aqui do Bombável, como vocês acabaram de perceber, né? Outra coisa, o título do próximo tópico aqui, como vocês podem ver aqui na tela, né? São dois problemas distintos: relações entre homens e as coisas e relações dos homens entre si. Justamente em função da escala de suas produções, que permitem preços mais competitivos. Em primeiro lugar, ao desprezar o conhecimento socialmente construído, Bavinck não compreende que, para optar e empreender, o indivíduo usa necessariamente esse conhecimento. O acesso a tal conhecimento é um dado objetivo. A construção do ser social que quer empreender é um dado objetivo da realidade material. Portanto, nem todos têm o mesmo nível de acesso a tal conhecimento. Todo conhecimento humano advém da nossa capacidade socialmente desenvolvida de compartilhar conhecimento, do fato de sermos indivíduos que andam em bando e não isolados em competição individualista. Esse mecanismo ele começou ainda lá na arte rupestre, provavelmente, acho que até antes. Ou seja, socializar conhecimento o torna cumulativo. Isso foi um diferencial importante no desenvolvimento da espécie humana. Espécie essa que vem se desenvolvendo desde sempre com base na coletividade. Somos um ser social, biologicamente falando. E compartilhar conhecimento foi uma das formas por nós encontradas para nos tornarmos o topo da cadeia alimentar. Engraçado é que ele, sem perceber, ele não se dá conta que ele está escrevendo aquilo que o Hoppe chama de se referiu, né, quando ele fala do acúmulo progressivo de conhecimento e inteligência da humanidade no geral, né? Que é basicamente aquilo que ele diz que vai fazer a humanidade, né, escapar da armadilha malthusiana, né? Mas assim, como Humberto Matos ele não sabe disso, né, que a escola austríaca, né, defende esse ponto, né, que assim, o livro é do Hoppe, né, mas assim, está alinhado, né, com o que os outros austríacos aí defendem, né? Mas assim, o próprio Bombavec, assim, eu não sei de onde o Humberto Matos ele tirou que o Bombavec, ele acredita que todo mundo tem o mesmo acesso a um conhecimento empresarial, né? Inclusive. E eu já mostrei aí para vocês, né? Eu vou colocar de novo na tela para vocês verem de novo o trecho aí do Bombavec, porque ele está falando das relações entre os indivíduos entre si, né? Então assim, cai por terra esse argumento do Humberto Matos aí. Outra coisa, na verdade, se o Humberto Matos tentasse utilizar esse argumento contra qualquer austríaco aqui, pessoal, qualquer austríaco, ele ia dar de cara, cair de cara no chão, porque, como eu já falei a vocês, o Hoppe, no Breve História da Humanidade, ele fala do acúmulo de inteligência progressiva da humanidade, né, acúmulo de conhecimento, barra inteligência, né, progressiva da humanidade. O Bavinck, né, ele já fala isso que eu mostrei aí na tela para vocês, né? O Mises, pessoal, se ele falasse isso do Mises, eu ia mostrar ele o capítulo 8 do Ação Humana, que fala sobre cooperação social, né? Que lá, inclusive, o Mises, ele utiliza, né? Ele usa uma das frases lá do Aristóteles, né? Que é o homem é um ser social, assim, então... o Humberto Matos ficar fazendo esse discursinho, né, sobre os seres humanos, eles cooperam entre si, né, como se o Bombavec estivesse desconsiderando isso, né, enfim, como se, enfim, os seres humanos cooperam entre si, logo, né, Bavinck está errado, né, assim, e onde é que o Bavinck não abordou isso aí, né, no livro dele, né? Como eu mostrei a vocês, né, na verdade ele aborda isso aí,
né? Ele considera isso daí, e inclusive é título de um dos tópicos do livro do Bobavec, né? Então, assim, fugiu completamente aqui a argumentação do Bobavec, ok? Tá, mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso, por si só, já refuta a teoria de Bavinck. Porque não dá a todos a mesma condição de empreender. O acesso ao conhecimento ele não é universal. É um dado da realidade material. Vivemos em bando e compartilhamos conhecimento. Nosso conhecimento individual é fruto da realidade material que se encontramos em meio a esse bando. Isso Marx define como classe. Podemos ter acesso a mais ou menos conhecimento dependendo da nossa posição na sociedade. No exemplo surrealista de Bavinck, o personagem já tem o conhecimento socialmente construído a fim de poder optar. Ele já sabia como se sustentar e já sabia da sua capacidade de abstinência, além de saber o que podia ser mais útil para esse processo, e só assim ele pôde optar. Ao trazermos esse exemplo para a realidade, percebemos que o empreendedor médio não dispõe de toda essa liberdade. Ele não tem o mesmo acesso ao crédito, ele não dispõe da mesma capacidade de poupar, ele não dispõe da mesma realidade material para iniciar o seu empreendimento, nem do mesmo acesso à informação. Ao desprezar Pessoal, novamente, já foi argumentado aqui, né, já foi explicado aqui que o Bavinck não considerava esse exemplo do Crusoe como a demonstração em si do argumento dele, ok? Foi só ali uma ilustração, inclusive ele mesmo critica, né, a forma como alguns economistas clássicos utilizam esse exemplo, né? Então, assim, totalmente descabido ele tentar, né, focar no exemplo que o Bavinck disse, né, e esquecer de tentar refutar o argumento do Bavinck. E, na verdade, ele nem sequer descreveu qual é o argumento do Bavinck, né? E outra coisa, o Humberto Marx ele pressupõe aqui com base zero no texto do Bavinck, não tem base nenhuma no texto do Bavinck, isso que ele está falando, né? Que ele diz que na cabeça dele o Bavinck está argumentando, né, que todo mundo vai partir do mesmo ponto de acesso à informação, né? Todo mundo vai partir do mesmo capital, da mesma oportunidade, e isso aí não tem, assim, isso tem zero embasamento no que o Bavinck está argumentando aqui, né? Porque você pega uma outra obra aí do Bavinck, né, que é a Teoria Possível do Capital, né? Ele na verdade, qual que é o foco dele? Na verdade, é mostrar como é que o juro surge, né? E não porque, assim, o juro surge não é porque o capitalista ele é malvadão, né? Ou porque ele é explorador, mas é por conta de leis econômicas, né? Que elas estão ali na estrutura, né, de como as coisas funcionam, que por natureza essas leis econômicas elas vão gerar, né? E inclusive, né, elas vão gerar e vão manter essas desigualdades patrimoniais, né? Ou seja, inclusive o Bavinck, ele aborda sim essas desigualdades, né? Então, assim, o que acontece? Ou seja, não é por ignorância, né? Não é por sacanagem, né? Mas é porque o sistema ele funciona assim, né? Então, quando ele fala, por exemplo, né, do lucro do empreendedor, né, que é o lucro natural ali, é, ele, ele vai um pouco além dessa ideia meio simples aí, né, que seria só o pagamento por uma certa inteligência ou esforço, né? Na verdade, ele está falando que esse lucro, né, do empreendedor, ele envolve, né, coisas como, por exemplo, você ter uma visão, você ter um cálculo, você ter uma antecipação, né, você tentar adquirir conhecimento sobre isso, né? Então, não é uma coisa, não parte de uma realidade que a pessoa tem um conhecimento ali dado, né, ou que todo mundo foi instruído com o mesmo conhecimento e logo todo mundo vai começar a empreender, né? Na verdade, não, as pessoas vão ter que, eles falam que as pessoas vão ter que ter uma capacidade de cálculo, de antecipação, né? De você saber utilizar a força de trabalho de terceiros aí, né? Então ele deixa claro, né, que outra coisa, ele fala que isso não explica 100% do lucro, ok, pessoal? Isso para o Bobavec não explica 100% do lucro, né? O que sobra, né, que é vai ser aquele lucro mais aquele lucro mais gordo, né, de verdade, aquele lucro maior, é, é aquilo que ele chama de dividendo variante, né? Ou seja, vai mostrar que você tem um pedaço que não vem só ali da esperteza, né? Ou do trabalho duro, mas também existe uma coisa a mais aí, né? Porque mesmo quando o dono do capital ele não coloca a mão na massa, né? Muitas vezes ele bota a mão no dinheiro, ele supervisiona de longe. Ainda assim ele vai ter que embolsar uma parte relevante só por ter o capital e decidir onde colocar, aplicar aquele capital, né? Então o X da questão aqui, pessoal, não é só quem pensou mais, né, ou quem teve mais esforço, né, mas assim, de onde vem aí o excedente
que está ligado ao capital, né? E aí ele vai soltar, né, ele vai dizer o seguinte, né? Que todo mundo quer lucrar, mas poucas pessoas têm 1 milhão para começar, né? E isso vai separar, né? Quem quer, né, começar um negócio de quem de fato consegue, segundo ele, segundo o Bomba. Ou seja, o Bomba está dizendo isso, né? Então, assim, ele até argumenta que não seria assim uma falta de um desejo, né? Mas assim, muitas vezes existe, tem um aspecto da falta de capital acumulado, ou seja, é, você querer, todo mundo quer, né? Querer todo mundo quer, mas assim, se você não tem a grana inicial ali também, o jogo vai começar um pouquinho desigual nisso, né? O Bomba Velho, em momento nenhum, ele está negando isso aí, né? Então, não, pessoal, ele não está negando aqui que existe desigualdade de acesso. Inclusive, ele, na verdade, está afirmando que existe essa desigualdade, né? Então, assim, qual que é a discordância de fato aqui dele com Marx? Não é nesse ponto. A discordância dele com relação ao Marx aqui é basicamente para Marx o lucro do capitalista é uma exploração, né? Então, o Marx ele acha que o capitalista ele só lucra porque ele, de certa forma, está explorando ali o trabalhador, né? E o Baveco vai responder que, na verdade, essa visão do Marx ela é incompleta. Ela é incompleta por quê? Porque o capital, por si só, ele vai ter um papel ali que ele é produtivo, né? O capital, na verdade, ele adianta o consumo, né? Ele permite uma produtividade maior, né? Então, na verdade, Bomba ele não está fechando ali os olhos para a desigualdade, né? Pelo contrário, ele, na verdade, tenta, de alguma forma, explicar essa desigualdade por causas, na verdade, econômicas. A análise dele aqui é econômica, não é uma análise moral, uma análise ética, ok? Um outro ponto também, que ele é muito importante ser ressaltado aqui, pessoal, que nas análises do Baveco aqui, ele faz ali, assim, ele faz a distinção, né, entre o que se chama de capital social, né, que vai ser o conjunto ali dos meios, né, de produção, né, e do outro lado o capital privado, né, que vai ser o capital que vai ficar na mão de uma pessoa, né, ou de uma empresa específica, né. Então, essa distinção que ele faz é uma distinção aqui que eu acho relevante trazer à tona aqui, porque, na verdade, o Baveck ele quer mostrar que nem sempre o capital privado ele vai contribuir diretamente ali para a produção. Às vezes o capital ele está ali só rendendo o juro, né? Então ele quer mostrar que esse rendimento ele não é só um roubo ali, né? Como os socialistas eles diziam na verdade, né? Mas ele é o resultado, né, do funcionamento normal da economia, né? E é aí que ele vai discutir de forma bem profunda, né, a questão do juro, né? Porque ele diz que o juro ele surge naturalmente do fato de que as pessoas elas valorizam mais o presente que o futuro, né? A questão da preferência temporal aí. Então, quando alguém vai emprestar um dinheiro, esse alguém ele vai abrir mão, né, do consumo presente e por isso ele vai receber uma compensação. Então, para ele vai ser natural, né? Então, e ele não está utilizando, ok, pessoal? Ele não está se valendo meramente do exemplo do Robson Crusoe para fazer isso. Ele está fazendo uma análise, inclusive, com base em outros dados empíricos, né? E refutando o Marx também, ressaltando ali dados empíricos que o Marx não conseguiu ali prever como funcionaria, né? Então, assim, ele mostra vários contra-exemplos lá, mas só o Robson Crusoe, na verdade, assim, você digitar lá Ctrl F no livro do Baveck, né? A questão do Robson Crusoe vai ser só, assim, você vai ter uns 3 ou 4 trechos em que ele cita o Robson Crusoe, né? E vários outros trechos em que ele está abordando outras questões lá que são mais empíricas mesmo, assim, questões que já ocorreram, né? Então, assim, totalmente destoante do que o Baveck realmente argumentou no livro dele, ok? O conceito de classe, Baveck despreza que o acesso à informação também é uma questão de classe. E vejam, isso não é uma questão de interferência do Estado, é uma questão materialista histórica. Cada indivíduo parte de determinada realidade material, que é fruto de acumulação histórica, dos resultados da dialética entre os antagonismos de classes socialmente estabelecidos e não como num jogo de banco imobiliário, onde todos começam com dados, um valor lá e informações iguais. Pessoal, aqui ele está só repetindo o que ele já falou anteriormente, que eu já refutei, né? Então, assim, não tem muito mais o que ser dito aqui, né? Essa questão das informações, só uma coisa a acrescentar, né? Ele não conseguiria sustentar isso praticamente contra nenhum autor da escola austríaca, né? Como eu já falei, né? Essa questão da compartilhamento de informações, né? Conhecimento socialmente construído, enfim, ele não conseguiria sustentar isso nem contra o Bombavé e nem contra qualquer autor da escola austríaca. O Mises eu ressaltaria, né? O capítulo 8 do Ação Humana, que fala sobre cooperação social, citaria, né, um livro do Hans Hermann Hoppe, né, que fala sobre uma breve história da humanidade, que ele fala do acúmulo, né, progressivo de conhecimento e inteligência da humanidade, né,
Eu já citei, né, aqueles fragmentos do livro do Bombaver sobre isso também, né? E outra coisa, também citaria o Hayek aí, né? Só para acrescentar o Hayek, né, que fala sobre a questão do conhecimento de espécie, né? E que inclusive é uma das coisas, né? Ou seja, o Humberto Maus, ele que mais ou menos ele não sabe, né? Que quando ele ressalta essa questão do conhecimento, né? Que é compartilhado ali socialmente entre os indivíduos, né? Que é um conhecimento da verdade, né? Muitas vezes o Hayek vai dizer que esse conhecimento ele é um conhecimento tácito, né? Ele é um conhecimento que vai ser transmitido não por vias assim oficiais, mas entre cada indivíduo, uns entre si, né? E muitas vezes esse conhecimento ele não vai ser possível até de ser, digamos, tabelado, né? Ou ser totalmente ali capturado, né? Pelos mecanismos ali do Estado, né? Porque ele vai existir de fato assim na realidade e muitas vezes as pessoas não vão conseguir ter acesso completo ao conhecimento completo do que os indivíduos eles desejam, né? E assim as preferências de cada uma das pessoas ali. O Estado muitas vezes ele não vai conseguir fazer esse tipo de planificação econômica porque vai lhe faltar, né? O conhecimento completo da situação real da economia, né? Então, assim, o vídeo acaba por aqui, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa interessante nessa argumentação aqui, mas como assim? Ele está só repetindo o mesmo argumento, o mesmo argumento, o mesmo argumento, né? A cada trecho que eu passo aqui. Então, assim, eu acho que não tem muito mais o que ser dito aqui, né? Mas, assim, se tiver mais algum... assim, indiquem, pessoal, um vídeo realmente bom sobre alguém tentando refutar a escola austríaca e tal, né? Sem espantalhos, né? Assim, porque esse vídeo aqui, ele é praticamente do início ao fim, ele me parece ser um vídeo só puramente baseado no espantalho aqui, e não numa argumentação realmente séria aqui, né? Então é isso aí, fiquem com Deus, né? Na próxima aí, me indiquem bons vídeos aí que eu possa comentar e reagir aqui com vocês, ok? Beleza?